E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto, enquanto o Bitcoin se mantém acima dos 70 mil dólares, mas faz figura de reversão que pode levar a uma correção acontecer ao longo das próximas horas e quem sabe até dos próximos dias. E meu principal objetivo hoje aqui com você é justamente estar atualizando todos os indicadores de sentimento, ver onde que estão as ordens das instituições para a gente discutir qual a maior probabilidade e cenário para a gente ficar de olho no mercado de criptomoedas. Logo depois da vinheta. Pessoal, então mais uma vez o Bitcoin ele rompeu aqui nas últimas horas a sua máxima histórica, mais uma vez, né? Então ele chegou lá nos 73.700 dólares, mas a gente já está começando a ver uma perda de força, né? Principalmente aqui no curto prazo. E particularmente falando, galera, eu tô começando a enxergar uma figura que é conhecida como cunha ascendente, que geralmente é uma figura que leva o mercado a passar por quedas, tá? Lembrando que aqui eu tô no gráfico de 1 hora, então não é porque essa figura romper que o Bitcoin vai lá para os 60, 50 mil dólares de forma alguma. Ah, então quer dizer que o mercado vai cair? Também não necessariamente, porque a gente está vendo que as correções elas vêm sendo compradas com uma urgência muito grande, né, resultando numa retomada do preço, sem falar que a gente está numa região sem resistência. Então, ao longo de bull markets, ao longo de região acima das máximas históricas, regiões sem resistências, é muito comum os ativos fazerem esse tipo de figura e romper para cima e continuar subindo, tá? Então não é porque ele está fazendo uma figura gráfica que necessariamente essa figura gráfica ela vai acontecer. Mas uma coisa é fato, a gente está vendo aqui divergências baixistas, os indicadores de força no RSI, justamente porque o mercado ele está subindo muito, né? E o fato dele estar rompendo máximas históricas e não engatar aquela subida que a gente já viu acontecendo várias vezes ao longo da história do Bitcoin, além, né, dos indicadores aqui, ó, a gente está em sobrecompra extrema no diário, no semanal, capaz até de no mensal a gente está aqui também em sobrecompra. Então assim, isso são todos termômetros que mostram que o mercado de certa forma ele está muito esticado, muito exausto, tanto que a gente consegue ver que estão surgindo muitas ordens de venda institucionais nesse exato momento para segurar o preço entre os 73 e os 75. Vale ressaltar, tá? Até o 76 tem bastante ordem. Vale ressaltar que essas ordens, se o preço resolver subir, né? Igual a gente vê às vezes alguma notícia, algum dado que impacta o mercado e a gente vê uma volatilidade, essas ordens elas são canceladas justamente para o preço subir muito mais fácil. Então não é porque o Bitcoin ele está mostrando uma exaustão nesse exato momento que ele não pode subir, justamente porque ele, igual eu comentei, né, galera? Ele está numa região de resistência. Ele tá numa região sem resistência, na verdade. Ele está numa região onde as pessoas que querem vender não sabem exatamente qual preço coloca a ordem de venda. Pode vender aqui e o preço continuar subindo, igual quem vendeu nos 50, nos 60, nos 69, vendeu nos 72, pode subir para 75, o pessoal vende, pode subir para os 80, o pessoal vende. Então as pessoas ficam meio que sem referência. Justamente por isso que região de topo histórico o preço se move muito mais facilmente. Outra coisa que tem que ficar de olho, liquidez. A gente tem tanto liquidez nessa região do 72 quanto na região do 74 até o 74,5, que é inclusive uma região que o preço ainda não testou. Então assim, eu não duvidaria nada do preço chegar aqui, pegar essa liquidez do 72 e voltar a subir, igual ele já vem fazendo aqui várias vezes, né? A gente vê essas quedas para captar liquidez e essas quedas elas são compradas com uma certa urgência. O que me preocuparia nesse exato momento? Justamente o Bitcoin passar por uma queda, perder aqui essa região de liquidez e entrar, né, numa região aí que a gente já não vê tanta liquidez assim, tá? Aí se a gente perder aqui fundos importantes, e eu considero um principal fundo importante agora de curto prazo, 68.600, depois toda essa região aqui, ó, entre os 64 e os 66, esses são nossos dois suportes mais importantes de curto prazo. E se a gente perder esses dois suportes aqui, galera, eu acredito que o Bitcoin vai começar uma correção um pouco mais intensa. Mas lembrando, essa cunha aqui que a gente desenhou pode ser o gatilho de correção? Pode, tá? Mas mesmo assim, pode ser que não seja, justamente porque a gente está numa região de máximas históricas. Então, esse é o cenário aí, basicamente, que eu estou de olho, né? Sobre os nossos indicadores aqui de sentimento. A gente teve uma queda
aqui naquela queda do dia 12, que foi comprada com uma certa urgência, a gente até, acho que a gente operou ela aqui no canal, né? A gente viu muita gente comprando, então quedas a gente está vendo justamente o long short ratio subir. Se a gente vê o long short ratio subir muito e a queda continuar, cara, aí pode ser que a gente tenha liquidez para iniciar por uma correção maior. Mas sinceramente, até agora não tá nada muito drástico, muito gritante, né? 1,08 compradores para cada vendedor tá bem equilibrado. Então significa que Open Interest aqui na região de máximas históricas, se o preço for para cima a gente tem liquidez, se o preço for para baixo a gente tem liquidez, que é o que esse gráfico aqui mostrou pra gente, tá? E vale falar que a gente tem mais liquidez para cima do que para baixo. Então, mesmo fazendo a cunha, a gente pode ainda vir captar essa liquidez e ver o Bitcoin lá no 75, mesmo com esse tanto de ordem institucional. Resumindo tudo o que eu falei, né? O cenário do Bitcoin, ele está muito volátil, ele está muito indeciso e mesmo fazendo figuras, ele ainda pode confundir aqui as pessoas. Então, toma muito cuidado com trades no Bitcoin e é justamente por isso que a gente está olhando algumas altcoins que não subiram e podem estar subindo, né? Então a gente se posicionou aqui em INGE, que está rompendo aqui agora essa consolidação aqui de vários dias, né, vários meses, desde dezembro ela está consolidada e está começando a romper. Então desde aqui dessa última pernada de alta ela já se valorizou mais de 40%. Como também a outra que está rompendo um padrão muito importante, um padrão de xícara, o Cup and Handle, e pode se valorizar bastante, assim como o ORD, que ainda não rompeu, né, esse padrão de continuação, mas pode ser que se valorize bastante. Outras moedas que a gente também pode ficar de olho, algo está rompendo um ombro, cabeça, ombro invertido, ARB tá ainda dentro daquele triângulo simétrico, né? Mas pode ser que a gente veja um rompimento e uma continuação, assim como o CRV que fez um topo, um fundo duplo e também tá rompendo. A gente até comentou, né, do gatilho de entrada aqui de curto prazo, essa possível bandeira de alta aqui que ele fez, ó. Então foi o gatilho aqui para subir e vamos acompanhar a alta nesse exato momento. Eu acho que se posicionar em Bitcoin é algo muito perigoso, tá? Justamente porque o mercado está muito eufórico, o mercado está muito volátil, a gente está vendo rompimento de topo histórico sem continuação. Então, se você for shortar o Bitcoin, o que eu não recomendo de forma alguma agora, provavelmente você vai tomar um stop e o preço ele vai subir um pouquinho e cair, porque o mercado ele tá um pouco sem força. E se você for entrar em long, cara, a probabilidade de você tomar um stop também por conta desse excesso de alavancagem é de fato muito grande. Pessoal, e antes que eu ia me esquecendo aqui, né, eu queria atualizar também os indicadores que eu comentei com vocês da macroeconomia no começo da semana, porque a gente teve o CPI vindo acima do previsto, assim como o IPP, tá? E isso, de certa forma, é um pouco preocupante, justamente, olha só, o IPP mensal, ele veio o dobro do esperado. Justamente porque agora os Estados Unidos estão tentando conter a inflação. E isso aqui são indicadores de inflação que mostram que ela está acima do previsto. Então, o PCE veio dentro do esperado, veio. Mas o IPC e o IPP estão aí acima das expectativas. Isso porque eu acredito que a gente está nas vésperas, né, da reunião da FONC. A FONC vai acontecer na quarta-feira que vem, às 15 horas. Então é muito importante o que o Banco Central vai falar com relação a essa política aí da taxa de juros, uma vez que a gente está com os indicadores de inflação aí acima das expectativas e a gente também tem os pedidos iniciais por seguro-desemprego abaixo do esperado, né? Então o mercado de trabalho está bastante aquecido com as pessoas empregadas, o que também pode favorecer para uma alta da inflação. Pessoal, então o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se não me conhece e não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, isso é muito importante, e me segue nas redes sociais que estão todas aqui embaixo e aproveita para você também criar a sua conta na BingX, que é a corretora que não reporta as suas transações para ninguém. Ela não exige KYC, não exige foto sua com identidade, CPF nem nada do tipo, então você pode operar sem problema, sem peso na consciência. Vou ficando por aqui, tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!